E aí, teste. Galera, fica aqui comigo. Tô só esperando o pessoal terminar de entrar na aula pra gente iniciar, beleza? Só mais uns 2 minutinhos aí a gente já começa. Como tá o áudio aí, galera? Tá legal? Bom, então bora começar, né? Então, galera, boa noite aí, pessoal que está acompanhando ao vivo. Bom dia, né? Para quem vai acompanhar amanhã, outra hora, essa aula. Então, a gente vai dar andamento aqui hoje no tópico de desenho técnico, né? A gente vai dar andamento na matéria. Eu tinha postado
aquela videoaula, né, na semana passada, retrasada, a respeito de um desenho, né, uma perspectiva isométrica. Eu não sei se todo mundo conseguiu fazer, né, que eu fiz mais ou menos um tutorial de como trabalhar com os esquadros, né. Espero que vocês tenham conseguido fazer, e eu pedi uma coisa muito simples e básica, que foi o desenho daquele cubo, né, que a gente fez em perspectiva isométrica, para vocês entregarem quando as aulas voltassem, né. Como as aulas por hora ainda a gente não tem previsão, né, para retornar, eu não vou cobrar, tá, esse trabalho para entregar. Foi mais uma atividade didática mesmo, tá bom? Semana que vem eu vou ver se a gente pensa em algum outro tópico, para ver se eu dou algum trabalho ou não dessa disciplina. Beleza, pessoal? Então vamos começar então. Hoje a gente vai falar um pouco mais de generalidades, tá? A respeito da matéria, a respeito de desenho técnico. E eu peço aí a gentileza de vocês, tá? Se tiver algum problema aí, algum problema de áudio, se tiver qualquer dúvida, por favor, relatem aqui nos comentários, beleza? Pra gente tentar entregar o melhor para vocês possível, tá bom? Só lembrando que provavelmente no final da semana, tá? Eu vou providenciar todo esse material aqui que a gente está tendo de todas as minhas disciplinas. Essas apresentações que eu estou dando, eu vou disponibilizar todas em PDF, tá? Então fica a critério de vocês aí, se vocês querem copiar ou não para ter no caderno, mas já fica de sobreaviso que eu vou disponibilizar essa apresentação em PDF. Essa e das demais matérias, beleza? Então, bora lá. Então a gente vai começar falando do aspecto geométrico. Eu acho que a gente tinha visto alguma coisa nesse sentido na aula, tá? Se eu não me engano tem até alguma coisa no caderno já, mas para o que eu quero passar em seguida, eu acho que seria legal a gente voltar um pouquinho, tá? Nesse tópico aqui dos aspectos geométricos, né? E a gente tem dois tipos de aspectos, né, que a gente vai abordar. Então o primeiro é o desenho projetivo, né? Então, o desenho projetivo são aqueles resultantes de projeção de um objeto ou mais planos de projeção e correspondem às vistas ortográficas e às perspectivas. Então, o desenho projetivo, gente, é basicamente o desenho técnico, a planta mesmo, o desenho, o esquema da peça, do equipamento, enfim. Esse desenho projetivo é aquele mais técnico mesmo. Então ele tem as vistas, tem as perspectivas. Lá você consegue observar os cortes, você consegue observar, né, questões de medida. Então, desenho projetivo é o desenho propriamente desenho do equipamento mesmo, tá? E temos também o desenho não projetivo, né? Então, o desenho não projetivo, que faz parte do desenho técnico, são o que, como poderíamos dizer, são os desenhos que não fazem parte da composição realmente do equipamento. Lá você não consegue. Então, cálculo, desenhos gráficos, diagramas, né, esquemas, fluxogramas, né, organogramas, tudo isso é desenho não projetivo. Mas também faz parte, né, do desenho técnico. Para desenhos não projetivos também existe toda uma normativa de nomenclatura. Ainda hoje nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali, questão até questão de escrita, né? Tem uma escrita específica no desenho técnico, então é tudo padronizado para que todas as pessoas em qualquer lugar que veja tenha entendimento do que se trata, né? Porque se não tiver uma coisa padronizada, cada um faz de um jeito, desenha de um jeito, e aí o entendimento ele fica comprometido, né? Então é normatizado em virtude disso. Então, por exemplo, se eu pegar um desenho de um equipamento que foi projetado nos Estados Unidos, eu vou conseguir entender a maioria das nomenclaturas que estiverem lá, é claro, assim, de código, de tipo de linha, tudo isso vai obedecer a um critério técnico, beleza? Então,
a diferença, basicamente, entre desenho projetivo e não projetivo é essa. O desenho projetivo, né, o nome já diz, é o projeto em si. Nele você consegue, então, ter uma noção real do equipamento, da peça, do corte, né? Você consegue basicamente ver. E o não projetivo é o que vem junto, né? Vem uma tabela, vem um quadro ali, vem um cálculo, né? Um cálculo, um desenho gráfico, um diagrama, né? De ligação, por exemplo, para quem vai partir para a parte elétrica. Então é isso, pessoal. Então, dentro desse aspecto geométrico, a gente então tem as perspectivas, né? A gente já viu um pouquinho de perspectiva na videoaula que eu dei, né? Que a gente fala basicamente da perspectiva isométrica. Este desenho aqui que nós estamos vendo, ele está numa perspectiva isométrica, né? Então aqui a gente consegue ver claramente aqui o eixo isométrico dele, né? Que trabalha aqui, se você colocasse um círculo aqui, ele seria dividido, né, em 3 partes, aqui formando um ângulo de 120 graus, né? Em cada aresta aqui. Então a partir desse eixo isométrico aqui a gente consegue fazer qualquer tipo de desenho, inclusive com cortes como esse, né? É claro, gente, que hoje em dia é praticamente impossível você numa empresa fazer desenhos dessa forma na mão, né? Usando o esquadro, fazendo aquele tipo de, né, aquela coisa mais manual que eu ensinei. Mas eu acho importante a gente ter essa noção. Depois vocês vão ver isso tudo no CAD. Hoje em dia com o CAD é tudo mais fácil, né? Você consegue pegar ali, você puxa ali uma seta para cá, puxa para lá, extruda a peça, de repente você já tem uma peça em 2D ou em 3D e você consegue ali colocar cortes e tirar cortes. Mas para a gente poder ter um entendimento, quando chegar a hora de observar isso no CAD, eu acho interessante a gente ter essa noção do que é uma perspectiva isométrica, como que é, né, como que é feita. Por exemplo, a gente traça, né, uma reta ali com esquadro, essa reta ela vai ficar sempre perpendicular todas as retas, né, seguindo por esses caminhos. Então é importante a gente ter essa noção, tá? Eu acho que hoje em dia é tudo muito computadorizado, mas eu acho que uma base como essa é muito importante a gente ter, para até então a gente não ficar muito alienado, né? Um dia se tiver algum teste, alguma coisa que você precisar fazer na mão, né? Eu acho que seria interessante você fazer. Hoje em dia, por exemplo, para entrar em refinaria você tem que fazer prova, né? Então na prova o cara ele pode pedir qualquer coisa. Então acho super importante a gente estar antenado nessas questões aí. Beleza? Então as perspectivas então são essas figuras resultantes de projeção cilíndrica ou cônica, né? Sobre um único plano, com a finalidade de permitir a percepção da forma global de um projeto, né? Então, como eu disse aqui, nessa perspectiva aqui a gente consegue ter uma noção bem detalhada dessa peça, né? A gente consegue ter uma noção aqui em várias perspectivas diferentes, onde consegue observar os cortes, os rebaixos, enfim, beleza? Bora lá. E aí, dentro dessa questão do aspecto geométrico, a gente tem as vistas ortográficas, né? Então, as vistas ortográficas, elas são figuras resultantes dessas projeções cilíndricas, né? Então, uma vista ortográfica, ela sempre vai derivar de um desenho de perspectiva. Então, aqui vocês conseguem observar exatamente aquela peça que nós vimos anteriormente, que estava numa perspectiva isométrica, as vistas ortográficas dessa peça, tá vendo? Então aqui a gente consegue ver um plano nessa aqui, consegue ver aqui o rebaixo, tem aqui a marcação, né? Nessa face aqui tem a marcação, né, desse corte que a peça vai ter. Então aqui a gente tem essa vista lateral, a gente tem a vista frontal e aqui a gente tem a vista superior, né? Então essas são as vistas ortográficas, né? São essas figuras resultantes dessas projeções. Então geralmente um projeto inicialmente ele vem de uma perspectiva, e aí a partir dessas perspectivas a gente consegue ter essas vistas ortogonais que servem como norte, né, na fabricação. Então
hoje em dia uma pessoa que vai, vamos supor, que fosse usinar uma peça dessa aqui, com essas vistas ortogonais aqui e com as cotas, a gente conseguiria ver claramente, conseguiríamos produzir essa peça aqui, entendeu? Porque a gente consegue ter uma perspectiva bem geral dela, beleza? Então aqui a gente tem a diferença, né? Ó, então a gente tem aqui o desenho em perspectiva e aqui nós temos as vistas, a vista ortográfica, né? Desse mesmo desenho. Então tá vendo como é bem interessante? Aqui a gente tem a vista lateral, que é esta face aqui, que a gente consegue ver, né? Temos aqui a vista frontal, né? Que seria essa parte aqui, né? Do desenho, ou então esta. E também temos a vista superior aqui do desenho, que a gente consegue ter uma noção dessa parte superior. E aí aqui, logicamente, né, nesse caso a gente teríamos aqui as cotas, né, com as marcações, tudo mais. E aí com esses detalhes nós conseguiríamos facilmente chegar nesta peça aqui, né, neste conjunto de peça, a partir dessas vistas ortográficas, né? Então, em desenho a gente vai ver muito isso, em plantas principalmente, quando você tiver um desenho de alguma peça, né, para traçar ou algum esquema nesse sentido, é muito fácil você conseguir verificar. Então, no desenho a gente tem os graus de elaboração, né? Então são digamos que fases diferentes do projeto, né? Então, todo projeto, ele inicialmente ele começa com esboço, né? Hoje, gente, não é mais tão assim, tá? Isso era mais a moda antiga, que os esboços eles eram elaborados à mão livre, né? E aí eu acho que a importância daquela atividade que nós fizemos é da gente ter uma noção para trabalhar com esquadro. É porque você for traçar uma peça, né, você vai precisar saber trabalhar com esquadro, né? Então é muito importante. Então, todo projeto, todo desenho, ele começa nessa fase preliminar, que é um desenho elaborado à mão livre, né? E aí a partir deste desenho, né, que é elaborado à mão livre, tem os desenhos preliminares ou os anteprojetos, né, que são partes relacionadas ao estágio intermediário, né, do estudo. Então ali essa parte já é uma parte mais computadorizada, né? Essa parte você já consegue fazer a partir de um software de desenho, né? Então esse desenho preliminar, o anteprojeto, ele é uma parte intermediária. E aí a partir disso temos também o croquis, né? Que são desenhos à mão livre, sem escala, né? Só que ele tem que seguir um croquis, mesmo ele sendo à mão, ele segue, né, uma regra, né, de normalização na representação, né? E temos também um desenho definitivo, que é a parte final, né, que é o desenho completo, né, elaborado conforme a normalização, né, tem todas as informações necessárias, tem lá as cotas, tem as medidas, tem os cortes, tem as vistas. Então lá você consegue ver isso com mais detalhe. Então essas são as etapas, né, de um desenho basicamente. Só que assim, hoje em dia praticamente a gente não tem mais esse esboço, né, à mão livre. Também esse croquis geralmente ele está saindo um pouco de utilidade, até porque hoje em dia toda empresa, qualquer ela que seja, que usa a fabricação de qualquer tipo de peça, equipamento ou coisa correlata, ela usa software para desenhar, né? Então, eu acho que o intuito dessa disciplina é mais uma preparação realmente para que vocês, quando pegarem o CAD, né, que tem uma disciplina específica na grade de vocês já estejam mais ambientados com essa nomenclatura de desenhos, de vistas, de cortes, esse tipo de coisa. E aí a gente tem as normas, né? Como a gente fala na disciplina de normas. Os cachorrinhos, Kaique. É fogo os cachorrinhos, velho. É que as minhas ainda não resolveram começar a latir, velho. Se as minhas começar a latir aqui, mano, aí a aula tem que ficar suspensa por 1 minuto, porque são barulhentas, cara. Eu tenho 2 pinchers aqui em casa. Pinchers raivosas. Isso, Alexandre, exatamente. O croquis é mais usado ali no chão de fábrica. Então ali você está ali
de repente surge uma ideia de mudar alguma coisa, você pega e faz ali um croquis. Quem usa bastante croquis também, por exemplo, o pessoal que faz móvel, né, planejado, ele vai na casa da pessoa, ele faz a medição e ali ele faz um croquis, né, bem rápido ali, apenas traçando, né, fazendo mais ou menos o esquema de acordo com as medidas, e depois ele usa esse croquis para o computador, né, isso mesmo. Então aí, galera, nós temos então as normas, né? Então a gente tem as normas que vão falar a respeito da documentação técnica, né? Então, como eu disse lá no início, a norma ela serve para nivelar todos os projetos. Então, todos os projetos eles têm que seguir as normas. Então, aqui no Brasil, a BNT, a gente tem as NBRs, né? As NBRs que vêm falar especificamente acerca do desenho técnico, e para vocês terem uma noção de detalhamento dessas normas, até a forma de você dobrar uma folha de um projeto, ela é padronizada. Então aqui a gente depois vai ver um esqueminha bem simples de como é dobrado, por exemplo, uma folha A2, uma folha A1, uma folha A0. Tem até uma normativa para isso, para vocês verem o nível de detalhamento. Então é muito detalhado, para realmente não virar bagunça. Então você tem normalização, tem as legendas, as margens, tudo é pré-definido para que assim o entendimento fique um só, entendeu? Para não ter bagunça. Então, por exemplo, um projeto que você faz aqui, uma pessoa lá no Japão vai saber ler, porque a norma daqui é baseada na ISO, né, que é de fora, e por aí vai. Então aqui no Brasil nós temos essas duas mais especificamente, que é a NBR 10.2092 e temos também a NBR 10067, né? Essas duas elas vêm falar com relação à documentação técnica, a forma de apresentação, diagramação, detalhamento geralzão, entendeu? Aqui, ainda seguindo a norma, né, as normas, a gente tem aqui as folhas de desenho, né? Então aqui tem as dimensões, né? Então as folhas são padronizadas também. Então a gente tem os formatos aqui, né, das folhas que são usadas no desenho técnico, e temos as dimensões aqui. Então aqui, por exemplo, o A0 ele possui essa dimensão. Esse valor aqui é em milímetro, tá, gente? Então você vai pegar aqui o A0, que é aquela folha maior, que ela tem 1 metro quadrado, e aí vai diminuindo o A1, o A2, o A3 até chegar no A4, que é essa folha que a gente conhece aqui, né? Que a gente tem mais contato, que é a folha sulfite mesmo. Essa folha sulfite, o tamanho dela é A4, que segue essa medida aqui de 210 por 297, né? Na verdade é 21 por 29,7 centímetros, né? E aí aqui tem a margem, né? Tem todo o comprimento da legenda, todas as medidas que devem estar nessas folhas, né? Então a espessura das linhas das margens, tudo isso é padronizado. Ó, o nível de detalhamento, o comprimento da legenda, 175 milímetros, né? Outras, né? Tem alguns tipos de margem. Então tem a margem esquerda ou a margem de arquivo, 25 milímetros, enfim. Então é uma coisa muito detalhada, né? Então eles seguem esses formatos aí, dessas dimensões. Então aqui a gente tem as folhas, né? Para a gente entender mais ou menos como seriam as folhas. Então os formatos de A eles têm como base o A0, né? Então a A0, a dimensão dela, né, é um quadrado, né, Então a gente tem essas medidas aqui, 841 por 1189. Então ela tem 1 metro quadrado. Então todo esse conjunto aqui que nós estamos vendo é o A0, né? E aí do A0 ele vai se desdobrando para os outros formatos, beleza? Então aqui a gente tem o A1, ó, o A0 é só isso aqui, tá, gente? Desculpa. A gente tem aqui o A1, né, que é um pouquinho menor. Johnny, eu faço croquis no canto para representar alguma mudança ou alguma interferência para passar para o projetista aumentar a revisão do projeto. Ó, muito bacana, Jean, é isso aí mesmo. Então você está lá no chão de fábrica, lá está fazendo um projeto, mudou um sentido de uma tubulação. Então você não tem um computador 4K ali para você projetar, então você faz o croquis ali
rapidamente, né, colocando as dimensões da mudança que foi feita, e aí esse croquis ele vai posteriormente pro projetista para ele fazer essa mudança de forma oficial, para que esse desenho, esse esboço, né, ele fique arquivado. É isso mesmo. Então, bacana aí, Jean. Obrigado pela colaboração aí, beleza? Então aqui a gente tem, né, os tamanhos, o A1, o A2, o A3, o A4. Esses são os mais conhecidos, mas ele ainda tem alguns outros desdobramentos aqui. Tem o A5, tem o A6, né? Então aqui a gente tem os tamanhos, né? Aí as legendas também devem seguir um padrão, né? Então aqui a gente tem, né, um elemento obrigatório, né? A legenda é um elemento obrigatório e deve conter todos os dados para a identificação do desenho, né? Então isso é muito importante, gente. Parece uma coisa assim corriqueira, mas numa obra, vamos supor que você está participando de uma obra de um prédio ou de uma obra da refinaria, o tanto de desenho que tem, né? Então, se não houver um mínimo de organização nesses desenhos, cara, fica muito difícil para você poder ter controle disso. Então, você tem que ter uma numeração, a origem, o título, o executor, todas as informações para que quem pegar esse documento ele vai saber exatamente do que se trata, da onde que da onde que está, né, esse desenho, essa peça, esse produto, este equipamento. Então a gente tem aqui uma padronização para que essas legendas possam estar bem definidas aqui. Então a gente tem aqui as margens que tem que ter a medida específica. Temos aqui o campo para legenda, que também tem que ter uma específica, e assim, para cada formato existe uma medida, né? A gente viu lá, tem aquela tabelinha, então para cada formato de folha, para cada dimensão de folha, existe uma medida específica, padronizada, para que esses elementos possam conter. Então aqui a gente tem um exemplo de um A3, né? Aqui das margens, né? As margens. E aqui o campo da legenda. Então a gente tem aqui um formato A4 também, com as margens também, tudo certinho. Então isso é tudo padronizado e muito detalhado. Então aqui a gente tem os horizontes, né, de escrita, né, que são mais ou menos o que é horizonte de escrita, é onde o desenho vai ficar exatamente, né? Então a margem ela existe exatamente para poder obrigar que esse desenho ele fique no mesmo lugar, porque você imagina só se isso não fosse padronizado, o cara ia pegar lá um A2 ou um A3, não, um A0, não, uma folha grande, e ele desenha no canto. Não, meu desenho eu vou fazer nesse cantinho aqui. Aí outro cara fala, não, meu desenho eu vou fazer lá no canto superior. Aí ia virar bagunça, né? Então, as margens elas vêm exatamente para poder fazer com que os desenhos eles fiquem numa posição, né, determinada pela norma, né? Então aqui a gente tem aquela mesma peça aqui já com um pouco mais de detalhamento, né, com as cotas, né? Então aqui a gente consegue observar as vistas ortogonais que a gente tinha falado, né? Então aqui a gente tem a vista lateral, a vista frontal, a vista superior com as cotas, né? Então a gente consegue saber que essa peça, não sei, aqui não tem a escala, mas seria 55 milímetros de altura, o rebaixo dessa peça são 24, ela tem essa largura aqui de 59, esse corte aqui no meio da peça tem 12, entendeu? Tem tudo detalhado aqui, a peça no total tem de comprimento 61, aqui a gente consegue, aqui é a altura do rebaixo, aqui a gente vê a largura do rebaixo, a gente vê o comprimento total da peça. Então, com esses desenhos aqui, teoricamente nós já conseguiríamos, por exemplo, somente com essa vista aqui ortogonal, a gente já conseguiria fazer aquele desenho isométrico sem a gente ter aquele exemplo lá do início. Então, com esse detalhamento aqui já é possível a gente já chegar num desenho isométrico dessa peça aqui naquela perspectiva que a gente tinha visto. Então é muito interessante. Vamos ver se até o final a gente consegue
fazer de repente um projetinho para traçar uma peça, né, a partir dessas vistas ortogonais aqui. Seria interessante. Vamos pensar nisso mais para frente aí, beleza? Então, como eu falei, né, a margem de arquivo e a legenda definem os horizontes de escritas e leitura do papel, né? Então, ela define basicamente onde os desenhos vão ficar. Falando ainda, né, o nível de detalhamento, existe até uma questão sobre qual a espessura dos lápis que você vai utilizar. Então, a gente tem os lápis aqui 9B, tem o lápis B, o HB, então a gente tem até isso normalizado para que você tenha um padrão. Os mais utilizados no desenho são esses aqui circulados, tá? Isso, é claro, depende de cada usuário, isso não existe uma norma específica de qual lápis você deve usar, mas em média o pessoal, o que utiliza-se mais, né, realmente é esses outros modelos aqui. Seguindo ainda a questão do detalhamento, a gente tem aqui as linhas, né? Então as linhas, elas são pré-definidas, né? Então as espessuras, né, e tipos de traço devem ser aplicadas no desenho técnico, elas encontram definidas na norma NP62, então faz parte da norma. Então até o tipo de linha que você utiliza, ele é normalizado. Então aqui a gente tem os 5 mais utilizados aqui, que é o contínuo grosso, interrompido, traço ponto médio, traço ponto fino e o traço contínuo, tá? William, não faz diferença, isso é mais, como eu diria, é mais gosto de quem faz, né? Tem gente que gosta de um lápis mais grosso, tem gente que gosta de um lápis um pouco mais, uma ponta um pouco mais fina, ou com uma pigmentação mais forte, ou com uma pigmentação mais fraca. Tudo isso isso é mais de opção mesmo para a pessoa que está fazendo o desenho ali, né? Como eu disse, não existe uma obrigatoriedade para este desenho você tem que usar o lápis 9B. Na norma não existe esse detalhamento, só que são os lápis usualmente usados, né? Isso é mais uma questão de preferência, né? Eu tinha esquecido a palavra, seria mais questão de preferência mesmo. E aí, daqui a pouco a gente vai ver aqui um desenho mais complexo com todos esses traços aqui, para a gente poder entender aonde cada um deles é utilizado e o porquê, né? Ô pessoal, a aula tá muito boa, né? Mas infelizmente a gente vai ter que parar por aqui hoje, porque já deu já, né, o tempo de videoaula, e eu continuaria com vocês facilmente, porque tá bem bacana o assunto, mas eu tenho uma segunda turma agora que começa agora às 8 e eu preciso iniciar a live dessa segunda turma. Então hoje a gente vai parar por aqui. Então a gente viu até a parte de linhas, beleza? Eu agradeço muito aí a presença de vocês, a paciência de vocês. Desculpem alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, por gentileza, eu vou pedir para que vocês coloquem aí nos comentários. Depois eu vou olhar esses comentários e responder as dúvidas, tá? Mas aí na semana que vem a gente continua, então, a partir daqui falando ainda, continuando a falar a respeito das linhas, beleza? Galera, muito obrigado e a gente vai se falando aí, tá bom? Só retomando rapidinho, no final de semana eu vou disponibilizar esse material, tá? Essa apresentação em PDF para vocês, tá bom? Então não se preocupem aí, quem chegou atrasado na live, depois você assiste novamente e vai ter também na sua mão aí o PDF, beleza? Para vocês poderem acompanhar aí de forma mais para aproveitar melhor a aula. Gente, eu agradeço aí, eu preciso finalizar porque eu já estou atrasado na outra turma para a gente começar, beleza? Galera, muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus.